Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Iniciamos a conversa com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Vamos inicialmente referir que há um mail disponível, sempre que queiram enviar alguma pergunta e ver respondida neste espaço, podem fazê-lo para noseuropa@rtp.pt. Fica esse convite inicial. Vamos falar de vários assuntos que, não sendo necessariamente europeus, neste início de conversa, foram de alguma forma notícia esta semana. O primeiro tem a ver com a participação no Festival Eurovisão, que reúne, participantes de vários países da Europa. Neste momento, em Portugal, está a decorrer a seleção daquele que nos irá representar. Realmente, falando naquilo que foi notícia ao longo desta semana, e não é necessariamente um assunto europeu, mas de facto esta desistência do suposto vencedor, o cantor Diogo Pissarra, não acho que estou a dizer bem, realmente foi algo que preencheu os noticiários desta semana. É algo de facto muito estranho. A questão do plágio, curiosamente, ultimamente parece que tem sido um tema um bocadinho em voga, não é? Recorrente. E depois, vendo algumas notícias, ou lendo algumas notícias sobre esta matéria, cheguei à conclusão que havia uma média de 5 queixas por semana sobre esta questão do plágio ou da contrafação, que acho que é assim que, em termos legislativos, esta situação é referida. E dizia-se também que nos últimos 3 anos foram investigados cerca de 800 casos relacionados com situações semelhantes e só 162 se traduziram em acusações, sendo que a maior parte deles, de facto, depois não acontece rigorosamente nada. A questão é que achei depois interessante o argumento do visado nesta situação, dizendo que já está quase tudo inventado no que toca à questão da música e, portanto, todas as progressões, as melodias, isto no fundo é só variar o que já está inventado. Bom, isto é um bocadinho estranho, e passar a ideia de que é normal copiar não é algo muito bonito de se fazer. O que me preocupa é nós estamos a falar de alguém que acho que é uma referência para muitos jovens, não é? Tem milhares de seguidores. É um cantor jovem. Um cantor jovem também, e portanto acho que não se pode passar essa ideia, isso sem pôr em causa, obviamente até pode ter sido uma situação sem ter atuado de má fé, não é? Acredito até que não seja esse o caso, não é? Mas seja como for, não se pode deixar passar esta ideia que a cópia é qualquer coisa simples e que se pode fazer, porque um dos requisitos do Festival da Canção é precisamente temas originais, não é? Portanto, logo, não há mais nada a dizer sobre isto. Outra questão que tem chamado particularmente a atenção nos últimos tempos é a guerra na Síria. Particularmente os ataques que uma população que está numa zona específica da Síria, Ghouta Oriental, tem sofrido por parte do regime de Damasco e dos seus aliados, ou seu aliado. Uma situação preocupante porque atinge população civil, crianças, idosos. Os números divergem, mas falava-se aqui pelas organizações humanitárias que desde 18 de fevereiro já se contabilizavam 600 mortos, num número assim redondo, entre os quais 150 seriam crianças, 88 seriam mulheres, portanto são sempre... Aliás, a Marta dizia próximo, portanto, da questão do Ghouta Oriental. Ghouta Oriental fica, só para nós localizarmos, cerca de 30 minutos de carro da capital, Damasco. Portanto, não é propriamente o fim do mundo, numa zona remota. É muito próximo. É muito próximo, Damasco. Não é? Portanto, é uma zona que tem sido realmente muito... castigada, e ao longo da semana eu creio que toda a gente teve a oportunidade de cruzar com fotografias nas redes sociais, sobretudo nas redes sociais, onde começam a aparecer este tipo de informação, imagens realmente chocantes. Numa guerra que dura já quase 7 anos, um jornal conhecido, o Expresso, passa a publicidade, fazia as contas e dizia que já lá vão 2.558 dias de guerra, portanto é muito. E aliás este mesmo jornal publicou na sua edição online, que é paga, excepcionalmente ontem ela era gratuita, num acesso sobre um conjunto de informações sobre a Síria. Artigos vários, creio que meia dúzia, artigos de opinião, analistas, de reflexão, de analistas, sim. Que eu acho que quem se interessava com a matéria podia porventura ver. É algo que nos preocupa.
E o que realmente é triste, Marta, é que nós se calhar reagimos mais a uma palmeira que cai junto a uma praia do que uma imagem de uma queda de uma bomba. Mas isso tem a ver com a proximidade? Tem a ver com a proximidade e eu, sem querer desvalorizar estas situações daquilo que nos é próximo e que obviamente nos tocam, não é? Mas de facto começa a haver uma certa habituação e portanto isto é um tópico que tem que estar sempre em cima da mesa, porque realmente são situações... Aliás, está em cima da mesa no que diz respeito aos principais líderes do mundo, digamos, inclusive Angela Merkel e até o próprio Donald Trump diz que Damasco terá de prestar contas sobre o que está a suceder em Ghouta. E talvez seja de lamentar que muitos dias passados após uma resolução das Nações Unidas de um cessar-fogo naquela zona, não foi cumprido. Não foi cumprido e, aliás, depois o que parece que estava a acontecer é que lá chegaram a um acordo de abrir um corredor humanitário, dando um intervalo para aí de 5 horas que acho que era completamente impossível. Diziam quem trabalha nessas áreas que seria tempo insuficiente para cumprir a tarefa que precisavam de fazer, não é? Portanto, uma situação extremamente complicada e que, enfim, vamos acompanhando. Claro, e um conflito certamente difícil de resolver. A vaga de frio atingiu a Europa. Esta semana também, porque estamos a falávamos das imagens tristes, obviamente da situação de Ghouta Oriental. Outro tipo de imagem um pouco diferente é que tivemos ao longo desta semana de zonas da Europa em que não é hábito, por exemplo, os nevões, e que suscitaram muito interesse, muita curiosidade. A situação do Vaticano, todos nós vimos, se calhar, esta semana imagens de Roma pintada de branco. Imagens muito interessantes, mas que depois tem outro lado, que são as razões que levam a esta situação. Portanto, massas de ar frio, que podemos associar, obviamente, à questão das alterações climáticas, atenção também com vítimas mortais, sobretudo nós sabemos, são sobretudo os sem-abrigo, portanto, pessoas são normalmente as primeiras vítimas destas situações extremas e, portanto, picos de temperatura, neste caso negativa, que até fazem parte dos padrões climáticos. Se nós formos olhar para trás no tempo, as situações de temperaturas desta natureza, temperaturas muito baixas ou eventualmente também no verão, ao contrário, muito altas, já aconteceram no passado. O problema está que elas acontecem com mais frequência e com uma maior duração no tempo. E curiosamente, no Ártico, que nesta altura supostamente devia estar muito frio, muito mais do que na Europa, está a acontecer ao contrário. Há registro de zonas em que a temperatura estará cerca de 20 graus acima da média, daquilo que é habitual, e em alguns casos, até na Sibéria, falou-se de temperaturas que poderiam estar a 30 graus acima do que é normal. Portanto, é mais um motivo para nós pensarmos que realmente as questões das alterações climáticas e do clima não é brincadeira nenhuma, portanto é algo para ser levado muito a sério, não é? Marco Teles, é já domingo as eleições em Itália. Sim, umas eleições, portanto, domingo bastante curiosas. O New York Times dizia ou referia que o avô da pátria voltou à ação, portanto o avô da pátria estava-se a referir obviamente ao Silvio Berlusconi, portanto o líder da Força Itália, do Partido Força Itália, mas que, como nós sabemos, o Sr. Berlusconi, com os seus 81 anos, já prestes a fazer 82, ele não pode exercer nenhum cargo político, público, porque efetivamente foi condenado por fraude fiscal e, portanto, até 2019 ele não pode exercer nenhuma função. A grande curiosidade, sendo que portanto, em termos de candidatos, os resultados das sondagens são muito equivalentes, portanto aqui não está nada garantido, possivelmente vamos ter que avançar aqui para situações de coligações. A novidade apareceu ontem com a informação de que será o Presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, que será, portanto, o a escolha também de Silvio Berlusconi, não é? De Silvio Berlusconi. Aliás, o Presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, agradeceu este voto de confiança de Silvio Berlusconi
E achei piada a declaração depois que ele fez, o Berlusconi, dizendo que tinha consciência que era uma vergonha roubar o António à Europa, mas que era do interesse superior da Itália. Portanto, vamos ver o resultado, o que é que sai destas eleições, sabendo nós que realmente o eleitorado é sempre muito imprevisível, não é? E, portanto, nós vamos aguardar, muito volátil, vamos ver o que é que resulta desta candidatura. Entretanto, continuam as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia. O Brexit. Sim, portanto, esta situação, como nós já sabemos, houve um texto final, uma primeira fase de negociações que terminou em dezembro, e no fundo esta semana a Comissão apresentou o projeto chamado Projeto de Acordo de Saída, que mais não é do que traduzir para uma linguagem formal e legalmente vinculativa, digamos assim, os compromissos políticos que foram alcançados durante esta primeira fase de negociações. Uma primeira fase de negociações que decorreu, como sabe, a um ritmo muito mais lento do que era expectável. Isso levou a que internamente Theresa May tenha sido muito criticada e continua, de resto, a ser muito criticada, inclusivamente dentro do próprio partido. Aliás, esta semana nós tivemos o antigo primeiro-ministro John Major também a se manifestar sobre este processo, dizendo que, de facto, a condução do processo do Brexit não estaria a ser feita da melhor forma. E a verdade é que também já se brinca até com a Primeira-Ministra Theresa May, há quem até já chama Theresa Maybe, porque é uma vez sim, uma vez não, e portanto nós andamos aqui um bocadinho ao zigue-zague, é um talvez, e portanto há claramente aqui alguma indefinição no que toca ao papel do Reino Unido em relação a este processo. A questão da fronteira irlandesa continua a ser um ponto de desacordo. Sim, porque a proposta daqui da Comissão Europeia passa pela permanência da Irlanda do Norte no mercado único e, portanto, na União Aduaneira também. E Theresa May não aceita esta possibilidade que vê como uma ingerência dentro do Reino Unido, mas a alternativa a esta situação é criar algo que ela também não quer, que é criar uma barreira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, portanto, que é no fundo passará a ser o único contacto, a única fronteira terrestre que o Reino Unido terá com um país da União Europeia. A situação da fatura do divórcio, a chamada fatura do divórcio, parece estar mais ou menos encaminhada, e o mesmo se passa em relação também à questão dos direitos, de garantir os direitos dos cidadãos, quer dos ingleses fora do Reino Unido e, portanto, no restante espaço da União Europeia, quer também dos europeus no Reino Unido. Portanto, vamos ver, porque houve a reunião ontem de Theresa May com o Presidente do Conselho Europeu. Para hoje, à tarde, estão previstas declarações de Theresa May e, portanto, vamos aguardar com muita expectativa qual será a opinião, que esperemos seja de facto um pouco mais clara, porque efetivamente, se nós olharmos em termos de calendário, a saída do Reino Unido é já a 29 de março de 2019, portanto estamos a pouco mais de um ano desse prazo limite. Marco Teles, para finalizar, uma referência a um relatório a propósito das mortes nas estradas europeias. O relatório do Conselho Europeu de Segurança nos Transportes portanto, uma instituição que aconselha a União Europeia nesta matéria dos transportes, já tem um trabalho de 25 anos e os números são assustadores. 8.100 crianças terão morrido nas estradas nos últimos 10 anos. Dessas 8.100, 50% são situações que ocorrem dentro de veículos, dentro dos automóveis, 30% em situações como peões e 13% em situações de utilização, por exemplo, das bicicletas, que é muito comum noutros países europeus. E, portanto, porque que também vem o relatório um pouco nesta altura? Porque em maio prevê-se que a Comissão Europeia fará, no fundo, uma revisão dos padrões de segurança a que os fabricantes estão obrigados na produção dos automóveis. Nós já temos falado aqui no programa várias situações relacionadas, por exemplo, com a questão do ambiente, com as emissões de CO2, com as normas Euro 5 e Euro 6 que já estão em vigor, mas também há aqui a preocupação com as questões da segurança. E o que este relatório vem aqui dizer é que, se calhar, determinados mecanismos que hoje já existem nos automóveis, mas como opcionais,
ou, eventualmente, como tecnologia digamos, que já existe, mas apenas em carros de gama alta. Estamos a falar, por exemplo, da assistência inteligente de velocidade, da assistência automática à travagem. Portanto, são mecanismos que, na opinião desta instituição, se fossem obrigatórios e estivessem disponíveis em todos os automóveis, que os fabricantes incluíssem logo à partida, isto permitiria, com certeza, uma redução significativa na sinistralidade. E inclusivamente, vão um bocadinho mais adiante, porque não a instalação de alcoolímetros não se fala neste caso nos carros particulares, mas repare-se, em alguns países já é prática corrente em, por exemplo, transportes públicos, autocarros de transporte de crianças, em que o condutor, antes de pegar na viatura, está sujeito a este, no fundo, a este teste de balão, e se acusar o carro, o autocarro neste caso, já não entra em funcionamento, e até inclusivamente a instalação de caixas negras para que depois, espécie de caixas negras como se tem nos aviões, para que se depois possa, em caso de acidente, aferir das razões dessa situação. Portanto, são propostas para ser discutidas, e uma delas também é este mesmo relatório, também aponta para esta situação, e que de resto no nosso país esta discussão já está a ser tida, que é de eventualmente reduzir nas zonas urbanas, reduzir os 50 km horários para 30. Esta redução da velocidade para 30 km por hora é comum nas cidades europeias, em muitas, perto das zonas de escolas, perto das zonas, áreas residenciais com muito fluxo de crianças, com as ciclovias. Portanto, são situações normais. Agora, o que não é normal é ficar tudo na mesma e continuarmos a ter a sinistralidade que habitualmente vamos tendo, que melhorou imenso nos últimos anos, mas que está longe de ser o ideal. Não é? Marco Teles, até uma próxima conversa.